E aí, moçada, beleza, beleza? Continua aqui comigo, ó. Meu povo, estruturas geológicas ou estruturas de relevo. Muita atenção nessa hora. Por quê? Porque quando se fala em estrutura de relevo, que é sinônimo de estrutura geológica, muitos de vocês confundem com formas de relevo. Nós não estamos falando sobre formas de relevo, estamos falando sobre estruturas de relevo, que não é visível na superfície. A forma de relevo é visível. As estruturas de relevo não, as estruturas ficam no interior da crosta, no subsolo. Joinha, joinha? Então atentos para não confundir estes detalhes. Quantas são as estruturas de relevo? São 3. Das 3 estruturas de relevo, lembre-se comigo, qual é a mais antiga? A mais antiga é a dos chamados escudos cristalinos. Escudo cristalino é sinônimo de crátons. Escudo cristalino ou crátons tratam-se exatamente da mesma coisa, a mesma estrutura geológica. O que você precisa saber sobre os escudos cristalinos? Lembre-se que os escudos cristalinos são estruturas geológicas muito antigas. Datadas de quando? Datadas lá da era pré-cambriana, a primeira era geológica. Por serem áreas muito antigas, os escudos cristalinos formados por rochas cristalinas, rochas metamórficas ou magmáticas, são também áreas normalmente ricas em quê? Recursos minerais metálicos. Associe escudo cristalino a áreas de exploração de minerais metálicos. Exemplos: minério de ferro, ouro, cobre, bauxita, manganês, lítio, etc. Falando em área de exploração mineral metálica, lembre-se de escudos cristalinos. Brasil tem escudos cristalinos? Sim. Quase que 40% do subsolo brasileiro é de escudos cristalinos. Beleza, beleza? Além de escudos, qual outra estrutura de relevo? Olha essa aqui, ó. Lembra deste nome? Bacias sedimentares. Conversa comigo aqui, ó. As primeiras bacias sedimentares foram formadas na segunda era geológica, lá na era paleozoica. Lembra disso? Se você não se lembra das eras geológicas, volte na aulinha aí sobre eras geológicas para relembrar isso. As primeiras bacias sedimentares, portanto, se formaram ainda na era paleozoica e, como o próprio nome já diz, são áreas onde há acúmulo de sedimentos. Lembre-se que os sedimentos podem ter uma origem mineral, animal ou vegetal. Por serem áreas onde há grande acúmulo de sedimentos, os sedimentos de origem orgânica, animal ou vegetal, quando se acumulam, se decompõem ao longo dos milhares ou milhões de anos, podem dar origem a que tipo de recurso natural? Pode dar origem aos chamados combustíveis fósseis. Então, se lhe perguntarem qual a importância econômica das bacias sedimentares, a sua resposta deve ser o quê? Normalmente as bacias são ricas em combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral ou gás natural. Beleza, beleza? E por último, a outra estrutura de relevo, os chamados dobramentos modernos. Dobramentos modernos. Por que os dobramentos modernos são assim denominados, de modernos? São assim chamados porque são jovens geologicamente. Enquanto que os escudos cristalinos datam da era pré-cambriana, enquanto que as primeiras bacias foram formadas na era paleozoica, os dobramentos modernos são muito jovens, formados há no máximo 60 milhões de anos. Isso é ser jovem geologicamente. Foram formados dentro da era cenozoica. Tranquilo? Onde que se forma dobramento moderno? Exclusivamente nas zonas de contato de placas tectônicas. Por serem zonas de contato de placas tectônicas e serem áreas muito jovens, normalmente os dobramentos modernos são áreas pobres. Pobres em quê? Pobres em recursos naturais. Então não é normal encontrar minerais metálicos ou até mesmo minerais fósseis nos dobramentos modernos. Tranquilo? Destas 3 estruturas de relevo, qual não existe no Brasil? O Brasil tem escudos, o Brasil tem bacias, mas o Brasil não tem dobramentos modernos.
Afinal de contas, o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. Daí é impossível haver a formação de dobramento moderno. Dá uma olhada nesse mapinha que eu selecionei para vocês aí, ó. Esse mapinha nos mostra as duas estruturas de relevo encontradas no Brasil. Em verde, as áreas de bacias sedimentares, que são cerca de 60% do território brasileiro, e em amarelo, as áreas de escudos cristalinos. Essas áreas de escudos cristalinos se destacam pela exploração mineral, sobretudo o quadrilátero ferrífero, ali um pouco ao sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a Serra dos Carajás, no estado do Pará. Ainda teremos uma aulinha em que falaremos especificamente sobre recursos minerais no Brasil. Pode procurá-la aí que você vai encontrar. Valeu, moçada! Captou a ideia disso aqui? Por hora é isso, viu? Espero ter contribuído mais uma vez. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!